primeiras aplicações do arco elétrico para a fusão de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Barnard em 1885, estabelecendo o arco elétrico entre um eletrodo de carvão e o metal base, sendo o metal de adição introduzido em separado. Em 1890, o russo Slavianov simplificou o processo, eliminando o eletrodo de carvão e conectando em um dos polos da fonte de energia um eletrodo nu. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteia o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos revestidos. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo de soldagem o mais utilizado em todo o mundo. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais, através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica chamada alma, coberta por uma camada constituída de diferentes materiais, formando o revestimento do eletrodo. As funções principais do revestimento são ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido e, em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de fonte de energia: transformador e retificador. O transformador fornece uma corrente elétrica denominada alternada. Nesse caso, existe uma mudança periódica da polaridade. Quando os valores da corrente ficam próximos de zero, ocorre uma instabilidade do arco elétrico, tornando inadequada esta corrente para a soldagem com certos tipos de eletrodos revestidos. Os retificadores de solda fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Quando o cabo do porta-eletrodo é ligado no terminal negativo, temos uma polaridade direta ou negativa. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos o cabo porta-eletrodo no mesmo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é aproximadamente de 60 a 80 volts. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 40 volts. E a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo e o fator de trabalho a ser adotado. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir ao eletrodo revestido a corrente gerada na fonte e conduzida pelo cabo de soldagem. Os porta-eletrodos devem ser isolados, existindo vários modelos que são escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. O sistema de fixação possui ranhuras
que permitem o emprego de eletrodos de diferentes diâmetros em várias angulações. O cabo de soldagem tem a função de conduzir a corrente elétrica do equipamento ao porta-eletrodo. O cabo de retorno tem, por sua vez, a função de conduzir a corrente do metal base de volta ao equipamento, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e o comprimento total do mesmo, conforme indicado na tabela. A utilização de cabos com diâmetros inadequados poderá causar superaquecimento e perdas de energia, prejudicando a qualidade da soldagem. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para esta finalidade. Para prender o cabo de retorno à peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada em alumínio ou bronze, de acordo com a amperagem. A picadeira é usada para a remoção da escória proveniente da soldagem, sendo em alguns casos utilizado um martelete pneumático. Após a remoção da escória, é necessária a limpeza final do cordão com uma escova de aço. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica denominada alma, com diâmetros entre 1,6 e 6 milímetros, e o comprimento entre 300 e 700 milímetros, recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. O processo de fabricação inicia-se com o recebimento das matérias-primas, minerais, ferro-ligas e escorificantes para o revestimento, e do arame para a fabricação da alma metálica, que devem ser rigorosamente testados, a fim de garantir a qualidade final do eletrodo. Os materiais do revestimento são misturados com o aglomerante, até formar uma massa de consistência adequada, alimentando a prensa de extrusão. Paralelamente, o arame já trefilado até o diâmetro desejado é desentenado, cortado em varetas de tamanho apropriado e